Oi, irmãos, vocês estão aí? A gente está tendo problema de conexão aqui da internet. Tem alguém aí? Oi, Eli. Uma alma viva. Que bom. A paz, Eli. Hoje tá embaçado aqui, viu, Eli? Internet deu para trás aqui. Oi, Miki. A paz, Miki. Hoje deu uma atrasada aqui por causa da conexão. Tô desde as 8 aqui tentando, mas entrou agora. Quem mais entrou aí? Oi, Anderson, a paz. Tudo bem? Jotinha, desculpe o atraso aí, hein? Uma Rosinha, Marcelo. Hoje a internet aqui deu para trás. Elu, Rafinha, Cida. Choveu em Mogi, Cida. Oi, Vera. Olha, vou tentar. Espero que não caia aqui. Oi, Cris. Os irmãos que estão aí chegando agora, me perdoem, porque hoje o negócio aqui com a internet. Irmão José Machado, irmã Rosa, a paz do Senhor. A senhora melhorou, irmã Rosa? Eu vou ver se eu dou uma passadinha aí para ver a senhora, viu? Conceição, Consola, Salu. Tomara que não caia a conexão. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Eu estou me ajeitando aqui. Eu vim para mais perto do Wi-Fi para ver se a coisa melhora, né? Oi, Leandro, parabéns, hein? Zé, a paz do Senhor. Olha aí, ó, tá vendo só? Isso é para ficar esperto, ó. O negócio tá feio aqui hoje. Olha aí. Conexão. Pastor Walter, a paz do Senhor. Abraço. Deixa eu ainda me ajeitar aqui que. Pois é, irmãos. Ela falou que tá melhorando, né, Miki? Oh, que bom. Precisa se cuidar, né? Marcelão, a paz, Marcelo. Para você, para Meire. Uma Rosinha, a paz do Senhor. Então, podemos começar, será? Eu espero que não caia, né? A conexão. E foi uma surpresa. Uma surpresa aqui. A Cris vai
vai me auxiliar aqui hoje. Oi, Lidiane Paz, tudo bem? Que legal. Jonathan, tá bem? A paz. Espero que sim. A Ana Rosa não esteve bem e ainda não está bem esses dias, né? Passou muito mal e agora ela está melhorando. Oi, Meire, entendi. Oi, Solange, a paz. E a gente vai estar orando por ela, pelo irmão José Machado também. Tá bom? Vamos orar? Convido você a orar comigo. Se você se lembrar aí, Adriana, Lucas, a paz. Olha, hoje eu acho que a conexão vai ser meio embaçada, né? Porque tá umas coisas diferentes aqui no meu celular. Eu não sei quantos irmãos estão aí, né? Nos assistindo aí. Luizão, a paz. Marta, tudo bem, Marta? Saudade do você, hein? Adriana. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por mais uma quarta-feira, pelo teu cuidado. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão assistindo esta live. Peço a tua bênção para esses momentos que vamos passar. Que a tua bênção, que a tua direção realmente seja o que vai prevalecer. Pai querido, eu quero pedir pela nossa irmã Rosa, pelo irmão José Machado, né? Por ela principalmente, Senhor, porque ela está se recuperando de uma lesão grave. E eu quero pedir que tua graça esteja ali ao redor dela, cuidando dela. Traz cura, Senhor, para minha irmã, que ela se restabeleça, Senhor. Logo, logo, que ela fique boa, que os seus órgãos sejam restaurados e preservados. Em nome de Jesus. Senhor querido, eu sei que tu tens o melhor para ela e nesses momentos difíceis nós contamos sempre com a tua mão poderosa sobre nós, ó Deus. Fica com os meus irmãos, com aqueles que estão chegando. Eu peço que o Senhor abençoe a conexão aqui com a internet, que não caia, para que esse tempo seja bem proveitoso. Tudo seja feito para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Ok. Você já tem o número aí, Flor? Não, né? Interessante. Bom, deixa eu ver se tá chegando aí, né? Os irmãos estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Se sim, por favor, dê um retorninho aí. Se não, também, né? Dê um retorninho aí, por favor. Só para a gente tomar alguma precaução aqui, mexer em alguma coisa. Oi, Val, a paz. Ok? Aí, esse positivo aí, de quem foi, hein? Será que foi da Cris? Do Rafinha? Tá tudo bem, Mick? Oi, Eli. Olha aí, ó. Oh, legal. Aí tá ok, né, Marcelo? Tá bom. Ô, Renanzinho, beleza? Isabel, Éder, paz. Que legal. Tá ótimo, né? Tá bom. Irmãos, eu senti saudade de um texto no Novo Testamento e para mim é um dos textos assim que sempre vem ao meu coração, não é? E é como se fosse, sabe aquela expressão livro de cabeceira, não é?
esse texto é um texto de cabeceira. É um texto que sempre me confronta, sempre me desafia. Eu acho que é um texto que faz com que a gente repense os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas ações, né, nossos desejos. Então, eu espero que você acompanhe comigo aqui esse confronto, não é, que as Escrituras promovem para a gente. Sempre nas minhas decisões, nas minhas relações, esse texto ele acende assim no meu coração, não é? Eu acredito que a palavra que chega ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, não é, pelo Espírito Santo. Eu me refiro ao capítulo 14 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E é um texto que dá para a gente contextualizar, né? Baseado nesses momentos em que estamos passando. Né? Romanos 14, eu posso imaginar a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever para a igreja de Roma. Ele já está aqui, ele está preso, né? Ele está preso e escreve aos irmãos que estão lá em Roma. Então, ele vai trazer uma palavra desafiadora, não é, para que a igreja pense, reflita, busque direção e força em Deus, graça em Deus, para exercitar esse ensinamento da palavra do Senhor. Então, eu gostaria de ler, né, pelo menos parte, por enquanto, do capítulo 14 de Romanos, a começar do versículo 1. A versão que eu estou lendo é essa aqui, ó, Bíblia Sagrada NVT, né? A nova versão transformadora. A palavra de Deus diz assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Olha, já começa de uma maneira aqui de difícil interpretação, não é? Não discuta com aqueles que são fracos na fé sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graça a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos,
é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Até aqui por enquanto, irmãos. Até o versículo 13. Eu não sei o que vocês acham deste tema, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. Há muito tempo que a gente não fala sobre Romanos 14. Na maioria das versões bíblicas aí, o título está assim, né? Sobre liberdade cristã. E a minha não traz esse título aqui. A minha traz: não julguem uns aos outros. Bom, sabe o que me chamou a atenção aqui, irmãos, entre várias coisas, mas para iniciar, o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo a uma igreja com vários tipos de pessoas, com vários tipos de pensamento, de posições, com vários tipos de opiniões, não é? E certamente ele percebeu algum tipo de conflito e o que essas opiniões, pensamentos diferentes acabaram gerando no convívio fraternal. Então, realmente é uma dificuldade. Nós podemos tirar por base a nossa própria família. Se tem uma necessidade acontecendo, não é? A gente pode perguntar para um, para outro, não é? O pai da família pensa de um jeito, às vezes a mãe de outro, às vezes os dois pensam iguais, os filhos diferentes, às vezes os irmãos, cada um tem uma opinião. Agora você imagina isso num contexto eclesiástico, não é? No meio da igreja. Pensamentos diferentes sobre determinados assuntos. E o que dá para perceber aqui, irmãos, é que certos assuntos onde apresentavam diferenças estava causando um tipo de dificuldade para o desenvolvimento da fé entre os irmãos, não é? Então, eu dei uma parafraseada aqui nesse contexto, e eu achei bem interessante, não é? Parece que na igreja de Roma havia uma dificuldade lá entre vários grupos, e eu aqui me aventurei em alguns possíveis grupos. Por exemplo, eu acho que na igreja lá em Roma nós tínhamos lá os irmãos veganos, não é? Hoje está em moda, não é? Os veganos. Quem são os veganos? São aqueles que não se alimentam de qualquer produto de origem animal. Não comem carne, nenhum tipo de carne, não comem ovo, não é? Ou um subproduto, não é? Eu acho que não comem também queijo, né? Não tomam leite e assim por diante, né? São os veganos.
Acho que na igreja de Roma também tinha os vegetarianos, né? Quem são os vegetarianos? São aqueles que não comem carne, se alimentam só com vegetais, né? Frutas, né? Verduras, mas eles são mais dessa linha, não comem carne também. Podem até comer algum produto de origem animal, mas eles não comem carne. Se alimentam mais de vegetais, legumes, né, frutas. E acredito que lá na igreja de Roma nós tínhamos também aqueles que comiam de tudo, né? Aqueles que comem de tudo, a gente pode até denominá-los de carnívoros. Os carnívoros comem de tudo. Eles comem o que os veganos não comem, eles comem o que os vegetarianos não comem e comem, né, tudo o que desejarem, seja de origem animal, seja fruta, verdura, legume, cereal, come de tudo. Então, o problema não é ser vegano, vegetariano ou, eu vou chamar aqui, tem outra palavra, Cris? Para os que comem, acho que não tem. Os carnívoros, aqueles que comem carne. O apóstolo Paulo está dizendo que lá está tendo uma perturbação. Por quê? Porque o vegano, ele estava criticando o vegetariano e o carnívoro. O vegetariano, ele estava criticando e até julgando o vegano e o carnívoro. E o carnívoro estava julgando os dois, os veganos e os vegetarianos. E esse tipo de julgamento, irmãos, estava prejudicando o desenvolvimento, não é, da fé, do caminhar cristão na igreja de Roma, porque isso estava produzindo uma diferenciação, uma acepção. O que comia carne não aceitava o que não comia achava errado comer carne e assim por diante. E isso traz uma dificuldade não só relacional entre os irmãos, mas diante de Deus também. É isso que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui, não é? Eu imagino também, caminhando um pouquinho para frente aqui, que na igreja de Roma também tinham outros grupos. O grupo que ele fazia questão de comemorar certos dias, não é? Como, por exemplo, algumas festas anuais. Outros, não é? Porque o apóstolo Paulo ele está se referindo aos fracos na fé. Esses fracos na fé eram novos convertidos e eles estavam se ambientando ainda. Eles não tinham o conhecimento, não sabiam ainda discernir entre o que é certo, o que é errado. Eles estavam entrando nesse contexto da igreja, não é? Então, com certeza, eles prezavam, não é, por certos dias. Né? Os judeus, por exemplo, convertidos, eles conviviam com as festas judaicas. Não é? Os gentios recém-convertidos, certamente eles traziam na sua bagagem, na sua cultura, não é? Este afeto a entidades e às personalidades do mundo de então. Então, você pode imaginar, não é? Judeus querendo realizar as festas judaicas, gentios querendo também dar uma atenção especial aos dias de festa, que eles consideravam dias interessantes, não é? E também, entre esses, alguns que tanto faz
não ligavam para certos dias. Não era interessante elevar, por exemplo, o dia de sábado, não era importante elevar o dia de domingo, ou fazer uma festa específica em tal dia. Para esses, todos os dias são importantes, porque são dias criados e permitidos por Deus. Então, dá para entender, irmãos, a dificuldade também lá. Aqueles que não se importavam com certos dias, julgando aqueles que faziam de determinados dias, dias especiais. Não é? E um não concordando com o outro e julgando o outro, dizendo, está errado, você precisa lembrar de certos dias. E o outro dizendo, não, não preciso, você que precisa parar de fazer festa. Já não tem mais importância. Agora, o evangelho chegou, a gente não tem mais obrigação de fazer certas festas, não é? de cultuar certos dias. Então, acredito que haviam esses grupos. Eu acredito também, não só lá, mas trazendo um pouquinho para os nossos dias, a gente pode aplicar isso aqui também, né, para esse nosso contexto aqui. Por exemplo, existem aqueles que não admitem que nós não tenhamos os nossos cultos em certos dias. E eles reclamam, por que... Não é? Eu me lembro que antigamente isso há mais de 25 anos atrás, nós tínhamos um culto na terça, na quinta, no sábado, escola bíblica e no domingo à noite. Né? Quando eu cheguei em Calmon Viana, era assim. E também aqui na igreja sede, né, da qual nós éramos congregação, também era assim. Nós tínhamos 5 atividades, né, 4 cultos e a escola bíblica na semana. Então, isso se tornou uma cultura e à medida em que a gente foi convivendo, nós retiramos o culto de terça e quinta e colocamos um culto no meio da semana, né, que era quarta-feira. Os cultos de sábado eram direcionados, não é, para ali para as atividades dos departamentos, não é? Então ficou quarta, sábado, escola bíblica e domingo à noite. Mais para frente a gente percebeu que os irmãos não estavam mais frequentando os cultos de sábado. Então a gente também retirou o culto de sábado, porque às vezes é uma despesa, não é? É trabalho, é conta de luz e água, não é? É todo um trabalho para um retorno mínimo, não é? Até que nós também suspendemos o culto de sábado, deixamos de quarta, escola bíblica e domingo. Hoje, nós não estamos tendo, por causa da pandemia, o culto de quarta e o culto no domingo. Não é? Então, reparem bem, existem pessoas que foram criadas na igreja assim, tendo... Até hoje existem denominações que exigem que seus membros frequentem a semana toda, às vezes 4, 5 dias por semana nos cultos, e se faltar são disciplinados, etc. e tal. Não é? Então, junto a esses frequentadores, nós temos também aqueles que acham que o melhor mesmo é ter um culto por semana, só domingo, tá bom demais. 1 hora e meia, tá bom demais. Não precisa nem frequentar a escola bíblica, não é? Outros querem ter o culto de quarta e domingo, não é? E outros também acham que
Tanto faz, tendo ou não, eu só vou num, ou eu só vou num outro, e escolhem assim. Então nós temos esses grupos dentro da nossa igreja. Então, a gente corre o risco de, como Paulo aqui está falando sobre julgamento, de julgar. Ah, aquele irmão ele está errado porque ele deveria vir em todos os cultos, o outro não. Errado é quem vai nos cultos e idolatra as atividades, sabe? Esses pensamentos que vêm. E aí pode surgir um julgamento, e um julgamento errado. Não é? Existem também outros grupos, não é? Aqueles que pensam que os cultos eles têm que ser mais oração, não é? Menos palavra e menos louvor. Outros acham que o culto tem que ter bastante louvor, um pouco de oração e um pouco de palavra. Outros acham que tem que ter oração, louvor, e a palavra tem que ser um tempo maior. Você concorda comigo, irmãos? Vocês concordam comigo que se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair no erro da igreja de Roma, não é? E a gente começar a fazer acepção, né? Julgando uns aos outros, e isso pode trazer uma separação, um distanciamento nos nossos relacionamentos. Aí eu não gosto daquele irmão porque ele só fala de louvor. O outro só fala de oração. O outro acha que a palavra é tudo. O outro acha que a igreja devia se envolver mais na ação social, não é? A igreja devia ser... e assim vai. E esses grupos se isolam, cada um no seu cantinho, e fica um clima muito ruim. Eu posso imaginar o sentimento do apóstolo Paulo e do pastor da igreja de Roma, não é? Enfim, na igreja existem vários grupos. Quero mencionar aqui um último grupo, o grupo que concorda com tudo. Tem um grupo na igreja que concorda com tudo. Nem pensa, nem tem opinião própria, e até acham que, não, se o pastor falou, eu concordo com o pastor. Mas tem o grupo também que discorda de tudo, né? É aquele grupo que não está satisfeito com nada. Ele quer ser servido, e toda tentativa que se faz para melhorar está errada, toda iniciativa não era dessa forma. É aquele grupo que discorda de tudo. E tem o grupo que tanto faz também. Se falar, falou, se não falou, não falou, e vou fazer minha parte, e acaba não se envolvendo às vezes, né? Tanto o grupo dos omissos, aqueles que, se fez, tá bom, se não fez, tá bom também, né? Não se envolve. Tanto esse grupo de omissos, quanto o grupo que discorda de tudo, são grupos que correm um grande risco de não fazer parte da Igreja de Cristo. Me permita essa ousadia. Porque se omite e também se discorda de tudo, a gente não está junto. Não é verdade? Então, imagine só a dificuldade da igreja de Roma. O que Paulo está levantando aqui não é para que todos pensem de uma maneira igualitária. Não é isso. A gente pode pensar diferente, não é? Em muitas questões. Por exemplo, servir ao Senhor não tem que... ninguém pode pensar diferente. Todos nós temos que pensar de forma igual. Todos nós devemos servir ao Senhor. Todos nós devemos abrir mão dos nossos desejos, não é? E procurar a vontade do Senhor. Isso tem que ser unânime.
não é? E aprender a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. Isso a gente tem que ter o mesmo coração. Em outras questões menores, nós podemos pensar e até agir de forma diferente, desde que isso não traga um escândalo, o desvio daqueles que estão chegando agora e mesmo de outros irmãos que pensam de forma diferente nessas questões. Por exemplo, na comida, não é? É muito estranho eu fazer da minha comida um peso até de salvação, trazendo um problema para o meu irmão. Não é? É o que o apóstolo está dizendo, olha, não faça da sua comida um tropeço, de maneira que aquele irmão considerado mais fraco se desvie, que ele saia fora, não é, do convívio da igreja. Se a gente faz isso, a gente está pecando. Não é? Na comida, na bebida, o apóstolo Paulo ele faz um apelo. Se você come só legumes, se você come só cereais, se você não come carboidrato, se você não toma café, se você não bebe vinho, se você não come macarrão e o outro come macarrão, se você não come certas carnes, não faça disso, não um problema para a convivência entre os irmãos. Se você está seguro, se você tem uma consciência diante de Deus, e eu separei algumas perguntas aqui para nossa reflexão. Eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Se eu faço o que faço de forma consciente, isso fere algum princípio da palavra de Deus? Porque tem aquele assim, não, eu faço e estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Mas essa consciência tranquila, ela fere um princípio de Deus? E pelo que o apóstolo Paulo está dizendo, que trazer tropeço a um irmão mais fraco é um princípio de Deus. A minha consciência pode estar tranquila, mas se a minha consciência tranquila fere o meu irmão, eu preciso repensar isso aí. Não é? A gente não pode confiar muito, irmãos, na nossa consciência. Embora o apóstolo Paulo, ele diga que, olha, se eu estou certo daquilo que eu estou fazendo e para mim não é pecado, Paulo está apelando aqui para uma consciência purificada, lavada pela palavra de Deus. E esse é um exercício difícil, irmãos. Eu confesso que na carreira cristã, na vida cristã, não depender da nossa consciência por causa do bem-estar do outro, da consciência do outro, é um exercício difícil. Eu reconheço, porque abrir mão de uma coisa que não é errada para mim, mas traz escândalo para o outro, é uma dificuldade. É uma dificuldade. E aí o orgulho, ele pode exercer um domínio sobre mim. Eu posso me orgulhar e dizendo, o outro que se vire, o outro que se lasque, o outro que cresça, não é? E nesse caso eu já estou jogando o irmão fora e eu não estou contribuindo para a maturidade desse irmão mais fraco. Não é? Outra pergunta. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer está agradando ao Senhor? Eu como o que como para agradar ao Senhor? Eu bebo o que bebo para agradar ao Senhor? Eu faço de maneira que tudo aquilo que eu faço agrada ao Senhor? Aquilo que faço escandaliza o meu irmão?
eu acabo julgando o outro que faz e pensa diferente. Essa proposta o apóstolo Paulo produz aqui nesse texto que ele escreve. Não é? Nisso de achar que eu sou mais forte, que eu sou mais maduro, eu acabo escandalizando o outro com o meu julgamento. Quando eu digo assim, o outro não sabe de nada, não é? Será que eu não estou julgando o meu irmão? E neste ato de julgar o meu irmão, porque ele faz isso ou aquilo diferente de mim, eu não acabo desprezando o meu irmão por quem Cristo morreu? Não é? Eu faço uma classificação dentro de mim, não é? E eu acabo me esquecendo de que Cristo morreu por mim, que faço diferente do meu irmão, e Cristo morreu pelo meu irmão, que faz diferente de mim. Não é? E Paulo coloca aqui de uma maneira muito interessante. Se a gente não parar, não meditar, não discernir o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a gente não avança, irmãos, na nossa maturidade. Porque essa questão de julgar não pertence a mim. Por que eu julgo? Por quê? Esse julgar, ele é diferente daquele julgar que está ali na primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João, né, no capítulo 4, versículo 1. Porque o apóstolo João, ele diz assim para a igreja: julguem vocês. Eu não sei, como é que está escrito aí, Cris, na sua Bíblia? 1 João 4, versículo 1. Quer ver só, irmãos? Se você tiver a Bíblia com você, abra lá. Não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Isso. Olha, a minha tradução diz assim: amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Não é? Então, aqui, o que o apóstolo João está propondo é que haja um teste, uma prova, não é, com relação àqueles que vêm falar até em nome de Deus, mas não são de Deus. O que está por trás daquele ensino ou daquele procedimento de quem está falando, não é? Julgar, colocar na balança, fazer o teste. Não é? Nesse sentido, tem uma experiência muito interessante. Aqueles que conhecem... antigamente se fazia isso, né? Para fazer um teste sobre uma moeda, por exemplo, se ela era uma moeda verdadeira ou não, os que conheciam o valor e a veracidade, não é, daquela moeda pelo som. Eles jogavam a moeda e pelo som eles diziam: essa moeda é falsa ou ela é verdadeira, não é? E então o que João está dizendo aqui é: julguem, coloquem à prova para saber se o que está sendo produzido por esses profetas, esses falsos mestres, se realmente procede de Deus, não é? E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre um outro julgamento. É como que você sentenciar um irmão porque ele está fazendo uma coisa diferente da sua, ou pensando de forma diferente. É como colocá-lo na cadeira de réu, né? Então, isso não nos cabe, irmãos. Esse julgamento do outro não nos cabe. Inclusive, eu vou terminar a leitura depois, mas
eu ainda tenho essa pergunta para vocês. Quando a gente cai nessa tentação de julgar o outro, que bases nós estamos usando para esse julgamento? São bases legais, bíblicas? São bases fincadas no amor, no cuidado do outro, na proteção, não é? Tem a ver com um suporte ao mais fraco? Então, sinceramente, quando a gente julga o outro, a gente não usa essas bases. A gente usa bases carnais. Não é? O outro não está certo, quem está certo sou eu, ele está equivocado, etc. e tal, e assim vai. Não é? E quando eu julgo, será que eu também não estou dando... eu nem vou dar a expressão é essa, né? Mas assim, o outro também pode me julgar. Não é? Ele pode, não é... E a última pergunta que eu faria é a seguinte: julgar o irmão é um direito? Onde que está isso aí? É um direito julgar o outro? Deus nos deu esse direito de julgar, não é? E quando a gente julga o outro também, ele pode erradamente nos julgar, não é? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: antes da gente sentenciar ou tornar o nosso irmão um culpado, réu, vamos nos lembrar que nós também estamos sujeitos ao julgamento dos outros. E aí a coisa fica nivelada por baixo. Não é? E isso é muito feio no meio do corpo de Cristo, não é? Na igreja. Então, nós não nos foi dado o direito de julgar. Nós podemos, em muitos casos, quando é cometido algum erro, se alguém for pego cometendo algum erro, né, Jesus ensinou, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos tentar convencê-lo do erro, vamos cuidar. Não é? Se a pessoa não ouvir, chama uma testemunha. Se a pessoa insistir no erro, aí não tem mais jeito, irmão. Se a pessoa quer continuar no pecado, já não tem o que fazer com ela. Não é? Então Jesus disse, então não ande com essa pessoa. Não ande e se afaste, porque uma laranja podre, ela pode fazer com que as outras apodreçam também. Não é? E eu quero... fazer a leitura final na continuação, porque o conselho do apóstolo Paulo é muito, muito lindo, muito interessante. O versículo 14 do capítulo 14 agora, olha. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa, esse alimento é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Olha aqui, ó, a dificuldade está aqui. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Essa é a parte difícil, né, irmãos? Eu
abrir mão de alguma coisa que não é pecaminosa, uma coisa até que eu goste, não é? E para mim está tudo bem comer, mas abrir mão por causa do outro, esse é um exercício que está num nível acima do básico. Se eu sei que certas coisas que eu como escandalizam o meu irmão, e no contexto aqui, ele é fraco, ele está caminhando, ele ainda não tem capacidade de discernir, ele não entende certas coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, é que a gente deve cuidar desse irmão. Se for preciso abrir mão de uma coisa que para ele é escândalo, eu devo abrir mão. É mole, irmãos? Não é não. Mas esse é um nível dentro da fé cristã que nós precisamos atingir. De maneira que eu vou abrir mão de uma coisa, irmãos, que na verdade não é uma necessidade espiritual para mim. Eu tenho capacidade que vem de Deus para abrir mão, para que a fé do meu irmão seja preservada, para que ele não se escandaliza. Deus me dá graça. Muitas vezes o que acontece é que eu não quero essa graça, eu prefiro satisfazer a minha vontade, eu prefiro ter o meu prazer. Será que isso não é um egoísmo? Será que isso não é imaturidade da minha parte? Será que isso não tem a ver com um desprezo aos meus irmãos? Versículo 21. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, você está pecando, não é? Paulo diz aqui que na dúvida, não é? Se alguém tem dúvida, é melhor não comer ou beber ou fazer outra coisa, não é? É bom ter convicção, mas que isso fique entre você e Deus. E você tem que ter um coração. Nós temos que ter um coração, nesse sentido, flexível, maleável. Porque o que Deus pede de nós, irmãos, não é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são cansativos. E eu acho que quando nós abrimos mão em favor do outro, Deus nos recompensa de outras maneiras. Não é? Deixar de tomar uma taça de vinho, sabendo que isso escandaliza o meu irmão, não vai fazer diferença nenhuma para mim, irmãos. Deixar de comer certas coisas, deixar de vestir certas roupas ou fazer outras coisas, deixar de falar certas coisas por amor aos irmãos, isso é uma coisa que agrada a Deus. E Deus vê a nossa motivação e nos recompensa, irmãos, de outras maneiras que nós nem sabemos e às vezes nem esperamos. Não é? É aquele lance, eu fico sabendo que tem alguém que está passando uma necessidade e aí eu vou lá, mesmo sem vontade, mas eu vou lá porque é preciso ir. Não é? Nem sempre a gente faz as coisas movidos por desejo, vontade, né? Mas quando a gente faz porque é certo fazer, Deus nos recompensa. Quantas vezes a gente fez assim, né? Foi visitar um enfermo, a gente foi atender a um necessitado, acudiu alguém pobre. Vem uma alegria do Senhor, não é?
por causa daquilo que a gente fez, aquilo que era certo fazer, aquilo que agradava a Deus. Porque nós não podemos, irmãos, contar muito com as nossas vontades. Isso não significa dizer que nós devemos servir a Deus de forma empurrada, forçada, não é isso. Mas é como orar. O que o Senhor nos ensina na sua palavra? Que nós devemos orar sempre, sem cessar, porque é necessário, não é? Mesmo quando a gente não tem vontade de orar, a gente deve orar. E nesse desejo de agradar a Deus, de buscar a Deus em oração, Deus refaz, não é? Deus mexe nas nossas convicções, nos nossos desejos, nas nossas vontades. E eu acho que é isso, que essa palavra de hoje nos confronte e nos desafie a entendermos melhor que somos diferentes, que pensamos diferentes em muitas áreas, mas que nós somos um corpo só, não é? Que temos o sangue de Cristo sobre nós, que nos lembremos que o sacrifício de Cristo, ele deve ser lembrado, né? Ele deve ser colocado acima das nossas posições, dos nossos conceitos, né? É isso, irmãos. Que as diferenças não sejam um empecilho para a gente desistir de Deus, da sua palavra, do nosso dever, da nossa comunhão. Né? A gente vê as reações, e termino compartilhando isso. Né? A gente tem sabido que, por causa dessa pandemia, muitos estão desistindo assim, da comunhão, das igrejas, não é? Estão desistindo, estão esfriando na fé. Acredito, não que Deus promoveu isso aí, que foi uma ação de Deus, mas eu acredito que a pandemia ela pode ser realmente um teste para cada um de nós. Né? Um teste em que sentido? Se a palavra de Deus está valendo mesmo, se a nossa comunhão é uma comunhão verdadeira mesmo, se eu acredito nas promessas de Deus, se eu estou afim mesmo de caminhar na vontade de Deus, se eu tenho mesmo um compromisso com Ele, se tudo que tenho e tudo que sou pertence a Ele mesmo, ou se a pandemia ela é um desafio maior, não é? Do que a nossa convicção de que somos salvos, de que existimos para a glória de Deus. Não é verdade? Então, se for um teste, que nós passemos nesse teste e que sejamos aprovados. Porque existem valores espirituais que a gente nunca pode deixar. A gente não pode abrir mão. Não é? Eu espero que o Senhor continue falando comigo e com vocês. Romanos 14, para mim, vai ser um texto de cabeceira. Ele é e vai continuar sendo, porque ele me provoca a ser um crente melhor, a buscar maturidade, não é, como um cristão. É um texto que me leva a abrir mão daquelas coisas que não têm valor eterno. Amém, irmãos? E que Deus nos dê esse discernimento a cada dia, porque
A cada dia pode surgir, né, um desafio novo, uma tentação nova, uma provocação, não é? A cada dia pode surgir um desânimo, um gigante, situações novas, e a gente precisa desse discernimento. E não só do discernimento, mas de uma capacidade, né, que eu chamo de sabedoria. O discernimento é a capacidade de você perceber o que é certo e o que é errado. E a sabedoria é a capacidade para você tomar a decisão certa, custe o que custar. Não é? E a minha oração, meu desejo, é que todos nós, como igreja, tenhamos esse discernimento e essa sabedoria da parte de Deus. Amém? Um abraço a todos vocês. Nós vamos orar. E se tiver alguma necessidade, nos comunique aí via WhatsApp, pelo e-mail, não é? E vamos continuando. Lembrando que nesse domingo nós teremos o culto pela manhã e à noite. E já, assim, para vocês que estão assistindo, que eu não sei quantos são, eu já queria adiantar, e vou conversar com a liderança sobre isso, que pela frequência dos dois cultos, não é? Nós poderemos realizar um culto só. E peço que vocês estejam orando sobre isso, porque às vezes dois cultos dá um trabalho maior e às vezes desnecessários, né? Um trabalho desnecessário. Então, pelo número de frequência, que tem sido em torno de 40 a 50 pessoas na parte da manhã, e à noite, na média aí, uns 80. Então, 80 com 50 dá 130. E o nosso desejo é estar preparando a igreja para um número um pouquinho maior, uma vez que a situação já está melhorando, né? E aí nós economizaríamos várias coisas, né? O trabalho dos nossos irmãos na limpeza, antes e depois dos cultos, gastaríamos menos energia, o nosso grupo de música poderia fazer uma escala melhor, os nossos músicos não estariam em dois cultos. Há uma série de vantagens, né, em realizarmos um culto só. Mas estejam orando por isso. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra não nos acomoda, mas nos incomoda, porque ela é luz para os nossos pés. Eu acredito, Senhor, que se aplicarmos a Tua palavra com humildade, com um desejo sincero de crescer na Tua presença, ela causa isso, Senhor. Ela é poderosa e ela não volta vazia. Ela cumpre o seu papel quando ela é pregada de maneira correta e ouvida e aplicada. Então, Senhor, eu quero Te agradecer por esse texto de Romanos 14, que a Tua palavra nos santifique, e eu peço que o Senhor sempre nos lave pela palavra, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que não puderam estar com a gente. Abençoa os nossos irmãos que porventura estejam passando algum tipo de necessidade e às vezes nem sabemos. Esteja com cada um, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, o Teu cuidado estejam, ó Deus, sobre cada vida e cada lar.
Obrigado pelos meus irmãos, pela companhia, mesmo de forma distante. É bom, Senhor, saber que os nossos irmãos estão ligados. Fica com cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, irmãos, boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.